Olá, gente, tudo bom com vocês? Nós conversávamos muito aqui a respeito de como que as nossas lembranças do passado, como que a nossa vida lá atrás, como que as coisas que aconteceram com a gente lá atrás impactam no modo como a gente age hoje, impacta na forma como a gente pensa, impacta na forma como nós avaliamos o futuro. E a gente resolveu trazer esse tema para conversar com vocês, fazer um bate-papo aqui, tentando trazer alguns elementos que podem fundamentar e nos dar algum sentido de coerência em tudo isso que eu acabei de dizer. E é sobre isso que nós vamos falar: passado, presente e futuro. Tudo bom, Emerson? Tudo bom, Anderson? Seu Vou passado, falar com cara. você aqui no presente, né? É isso aí, muito bom. Seu passado, cara, ele te condena? Olha, talvez alguns aspectos do meu passado não me condene, Ah. mas provavelmente não seja coisas que eu deva contar para os meus filhos. Perfeito, cara. Mas Pensando por esse lado, né? a ideia até é a gente tentar trazer assim, esse tema para um aspecto de pessoas que têm dificuldade em viver o momento atual, porque estão muito apegadas a coisas que aconteceram no passado. E isso interfere tanto nas suas vidas que elas são impedidas, muitas vezes, até de enxergar perspectivas de futuro. Então, a gente tenta trazer um pouco de luz sobre isso, porque em algum momento isso acontece com a gente, né? Pensando aqui, eu tinha uma ideia que era a seguinte: os meus resultados, aquilo que eu conquistei, aquilo que eu fiz, alguma coisa positiva e marcante que aconteceu lá atrás, ela garante o meu futuro. Garante que eu vou conseguir continuar tendo os mesmos resultados, que eu vou continuar sendo alguém agindo com as minhas próprias convicções, que eu serei alguém que vai continuar tendo a mesma performance sempre. Você concorda? Não, né? Não tem como concordar com isso, né? Às vezes você teve um período áureo, né? Lá atrás, lá no início da sua carreira, na escola, e esse período áureo ficou ali. Você não progrediu, você não acompanhou, você se acomodou naquilo, e aí você fica revivendo aquele período áureo. Tem até um filme, uma comédia recente que eu assisti com os meus filhos, que é Um Espião e Meio, né? Bem interessante, mostra logo no início duas personagens, né? Um personagem que tinha muito sucesso no colegial e foi ovacionado como melhor aluno do segundo grau ali no escola americana, e ele dá um discurso no final e todo mundo acredita que ele vai ser um prodígio, né? Que a carreira dele vai ser um fenômeno. E tem um outro, né? Um menino ali gordinho, todo desengonçado, que é chacoteado por todo mundo. Nesse mesmo discurso, o menino é jogado no meio de toda o colégio e todo mundo dá risada dele e tal. E aí o filme dá aquela acelerada e coloca eles ali 10, 15 anos depois. O prodígio se torna um funcionário de uma empresa burocrata, uma vida bem normal, assim, né? Naqueles padrões, acorda, trabalha, sem muitas perspectivas e tal, acreditando lá, né? Vivendo naquele passado em que ele era o auge. Por outro lado, aquele menino que teve um passado bem turbulento, né? Era gordinho, era chacoteado, aparece todo malhado, todo bem definido fisicamente, com uma carreira uma vida bem dinâmica, e aí começa a desenrolar isso tudo, né? Então, respondendo a pergunta antes, e até pensando sobre isso, o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro e nem garante o sucesso no presente, né? A gente tem que estar vivendo o presente em constante evolução. Se me permite, até contando um outro exemplo, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que sofre ao ponto de adoecer por excesso do passado, né? E isso não sou eu que digo, são pesquisas, psicólogos e médicos dizem que muitos dos doentes que estão hoje internados em leitos de hospitais são de doenças psicossomáticas, são de pessoas que vivem muito tempo no passado ou muito tempo no futuro. Muito tempo no passado, daquilo que aconteceu, daquilo que viveu, de coisas boas e ruins, né? Você tem pessoas que aconteceu algo há 30 anos atrás e a pessoa, quando lembra, fica com raiva até hoje de algo que já não faz mais parte da vida dela. Ou um sucesso do passado, quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui campeão de soletração, o cara está com 50 anos e lembra de quando ele tinha 10 e não vive o presente, o que ele fez naquele presente. Ou o contrário, né, Anderson? Pessoas que estão lá no futuro, quando eu conseguir me formar, quando eu conseguir me casar, quando eu tiver meu filho, quando eu tiver minha casa, quando eu tiver lido 10 livros por ano, quando, e aí você esquece de viver o aqui e agora, né? Então, esses dois extremos acontecem e isso não é só prejudicial para aquilo que a gente fala aqui, né, Anderson? Para o planejamento, para o desenvolvimento, para que você possa progredir nas áreas em que você deseja. Isso também é prejudicial para a saúde. Pessoas têm adoecido por isso. Né, Anderson? Você conhece alguém assim que tenha adoecido por excesso de passado ou excesso de futuro? Conheço, cara. E assim, aquela história, até falei dela, né? Do Quem Mexeu no Meu Queijo, aquele livro bem famoso, né? Do Spencer Johnson. E ele fala dos doentes, o Ren Hall, o Sniff Scully
os doentes e os ratos, e eles vivem no labirinto, e esse labirinto, se você não conhece a história, só dá uma resumida aqui. E esse labirinto ali, eles se alimentam basicamente de queijo. Toda vez que eles vão lá no posto de queijo C, que é onde eles estão acostumados a ir lá pegar o queijo deles, eles descobrem um determinado dia que esse queijo está acabando, e aí não querem acreditar nisso, começam a voltar lá. Os ratos, ao contrário, eles têm um outro tipo de mentalidade, já vem ali, opa, está acabando o queijo. Isso uma hora vai acabar e eu vou precisar me alimentar em outro lugar. Começam a andar pelo labirinto e procurar outras opções, né? Mas os doentes permanecem lá até que um determinado dia, acaba o queijo e eles relutam em buscar porque ficam ali, isso vai voltar a ser como era antes. Um dia já foi tudo maravilhoso, esse lugar aqui já foi repleto de queijo, a gente vai continuar se alimentando aqui, vamos ter paciência, isso vai acontecer. E eu vejo pessoas no mesmo sentido, querendo voltar a viver tempos áureos, que um dia existiram, mas que simplesmente a vida tomou outro rumo, tomou outros caminhos, e as circunstâncias hoje são diferentes, mas não conseguem viver isso. E aí eu estava refletindo, o que pode causar esse tipo de situação, né? Por que as pessoas elas ficam tão presas a isso? E aí psicólogos comentam que um dos motivos pode ser alguma coisa, algum trauma muito forte que aconteceu lá atrás, e aí você tem dificuldade de avançar, ou pode ser alguma coisa que ficou muito mal resolvida, e aí você também não consegue lidar direito com essas feridas, né? E por causa disso você não se estabelece, não consegue olhar para frente. E aí um princípio para isso pode ser também alguém, né, que te cometeu algum mal muito grave contra você, você não conseguiu perdoar. E aí você precisa olhar, voltar no problema, porque a gente, com relação a traumas e dificuldades, nós costumamos colocar uma venda, né, uma peneira, um pano ali sobre isso, tentar não voltar nessas coisas, mas a gente precisa voltar. Se a gente não olhar para trás e colocar um ponto final, ou seja, olhando para essa questão, entendendo e procurando tratar, a gente não consegue avançar. E isso vai estar sempre como uma âncora ali, né? Que você vai tentando andar e essa âncora vai te puxando e você não consegue avançar. Para se livrar dessa âncora, ficar mais leve, você precisa realmente voltar e mergulhar profundamente nisso até conseguir tratar e aí olhar para frente. Eu tenho pessoas na família, inclusive, né, que olham muito para essas questões do passado com uma coisa de tentando reviver momentos que não vão jamais voltarão a ser. E em qualquer oportunidade que há, tenta colocar essa situação de novo para que as pessoas que fizeram parte de momentos bons do passado estejam juntas em momentos... Assim, uma coisa é você reviver, porque é saudável, porque estou com saudade, opa, vamos lá. Outra coisa é você viver a vida esperando a oportunidade de fazer com que esse momento aconteça. E aí você não olha, você passa até a ser um pouco egoísta, porque você não olha que essas pessoas estão em outros momentos de sua vida, de suas vidas, e que aquela determinada situação talvez não caiba e ela talvez não caberá nunca mais. Sim. E aí, Anderson, só para... vou dar aqui 2 exemplos, se você tiver 2, aí eu acho que é interessante para a gente encerrar aqui esse tema. 2 dicas, ou 2 formas que você pode lidar muito bem com isso, né? Eu vou falar 2 aqui, o Anderson também vai dar algum conselho. A primeira, gente, é você ter a convicção de que o processo de crescimento ou de envelhecimento é um processo de perda. Quando você nasce, você perde aquela segurança ali de estar dentro da barriga da sua mãe. Então, você perdeu alguma coisa para ir para um outro algo. Quando você começa a andar, você perde o conforto de estar sempre sendo carregado. Quando você, né, vai crescendo, que você se torna um adulto, você perde algumas regalias de criança, você começa a ter que pagar suas contas. E quanto mais rápido você absorver que esse processo de perda é bom e é benéfico, é melhor para você. As pessoas às vezes se prendem nisso que o Anderson deu de exemplo, é porque não estão querendo perder aquilo. E elas se agarram naquilo emocionalmente, né, mentalmente, e ficam revivendo as dores do passado. Então, quanto mais rápido você saber que alguns relacionamentos têm que ser perdidos, né, relacionamento com amigos, com vizinhos, ou até mesmo com filhos, os seus filhos cresceram e eles casaram, constituíram família, tem uma cisão ali, um cordão umbilical que precisa ser rompido. Então, isso é a primeira dica que eu te dou. Aprenda a perder para que você possa crescer. E o segundo, que é simples e que as pessoas dizem que vão começar a praticar, mas não praticam, é o poder do aqui e agora, é você se concentrar no aqui e agora, sair um pouco das redes sociais e pensar claramente no que você está fazendo naquele momento, né? Não é incomum, eu vivo isso e eu tento me chamar a atenção a todo momento. Às vezes eu estou fazendo uma determinada atividade, outro dia eu estava conversando com o Anderson e ele me viu falando com outra pessoa, ele até me chamou a atenção. Pô, você faz 2 coisas ao mesmo tempo? E eu parei e falei, é verdade, eu tenho que ser mais atento ao presente. Se eu estou falando com uma pessoa, eu vou dar atenção plena àquela pessoa. Se eu estou redigindo ali um documento, um e-mail, eu vou terminar aquilo antes de atender um telefone, de responder um WhatsApp. Se eu estou com os meus filhos fazendo atividade, antes de atender qualquer outra necessidade, eu vou estar concentrado com os meus filhos. Então, se você conseguir praticar o agora, com certeza você vai dar mais um passo em direção a se abster do que te prende no passado ou até ao que te prende a um futuro. Essas são as minhas 2 dicas. Você tem mais alguma coisa aí, Anderson? Sim, 2 coisas. A primeira, uma sobre passado, outra sobre futuro. Tinha uma ilha, uma pequena ilha, um viajante passava por essa ilha e ele viu um menino com um burrico
burrico carregado de verdura, o menino precisava levar essas verduras ali para a feira, né? Para poder vender. E esse menino, o viajante observava que esse menino estava tentando puxar o burro e o burro não vinha. E aí ele começou a levantar a voz, começou a puxar com mais força, e cada vez que ele fazia isso, o burro fincava os cascos cada vez mais no chão. E o viajante estava vendo ali aquela situação ficar bem complicada. O avô do menino também viu isso, e aí resolveu chegar próximo, porque ele percebeu que o negócio estava fugindo do controle. O menino estava ficando muito estressado com aquilo tudo, e insistindo cada vez mais e o burro nada. Aí o avô disse, olha, faz o seguinte, pega a corda, afrouxa a corda na sua mão, fica do lado do burro e olha para a direção que você quer que ele vá. O menino fez isso, relaxou, o burro começou a se movimentar. A gente, por acreditar que nós temos por acreditar nas nossas convicções, que sempre fizemos as coisas sempre do mesmo modo, tudo sempre funcionou, tudo sempre deu certo, eu quero usar as mesmas coisas que eu aprendi lá atrás, até hoje, e acreditar que isso vai me mover para frente. Muitas vezes, a gente se fecha para opiniões alheias, para o conhecimento alheio, mergulhados nas nossas próprias convicções e não entende por que as coisas não avançam. E sobre o futuro, a gente precisa entender que o futuro ele pode acontecer ou não. Eu tenho um plano para hoje, para o dia de hoje, para o dia de amanhã, para o dia depois de amanhã, para o ano que vem, para daqui 5 anos. Eu tenho os meus planos, mas eu não sei se daqui 5 minutos, eu não sei nem se a gente vai conseguir terminar essa conversa nossa aqui hoje. Mas saiba tenha uma certeza, aquilo que eu estou fazendo hoje é o que vai refletir o que acontecerá lá na frente. É o que eu estou plantando nesse exato momento. Esse papo que eu estou tentando aproveitar da melhor forma possível aqui com o Emerson, com vocês, eu estou procurando fazer esse momento mais agradável possível, porque eu também não sei se ele um dia, lá na frente, se repetirá. Então, tenha certeza que o que vem lá para frente é o que você está plantando aqui, agora, nesse exato minuto e segundo de diálogo que nós estamos tendo aqui. Tá bom? Era isso aí, cara. Valeu, Anderson. Gente, um abraço. Espero que você tenha aproveitado aí o nosso conteúdo e compartilha com quem você acha que precisa ouvir. Valeu, um grande abraço para vocês e até a próxima.